Nesse vídeo, vamos mostrar uma montagem de bandeja de café para sua mesa posta. Vamos começar utilizando 2 alças de couro sintético, uma agulha de tapeceiro, nossa etiquetinha personalizada, uma agulha de crochê número 6, fio de malha da marca Amorino 26mm na cor nude e o mesmo fio na cor doce de leite. Vamos começar passando nosso fio na base de MDF, fazendo uma carreira de pontos baixíssimos. Insira a minha agulha em um dos buraquinhos da nossa base de MDF e puxo o meu fio para dentro. Faço uma argolinha e passo dentro de outra argolinha. E vou fazer isso durante toda a nossa carreirinha. Esse ponto é chamado de ponto baixíssimos. Terminando a nossa primeira carreira de ponto baixíssimos, vou fechar. Já mostrei esses acabamentos, como que fecha essas carreirinhas em outros vídeos, então se você ainda não viu, corre no nosso canal que lá tem vários vídeos demonstrando passo a passo. Cortamos o nosso fio, puxamos para frente e pegamos nas 2 alcinhas do primeiro pontinho e vou puxar esse fio para trás. Pego no último pontinho, no meio dele e puxo o nosso fio. E para esconder, eu vou finalizando ele passando entre alguns pontinhos lá atrás. Dou um nozinho para que não escapole. E passo essas pontinhas entre alguns pontinhos, até sentir que está firme. Corto e dou uma coladinha para ficar bem firminho e não ter risco de escapulir. Você pode passar entre 2, 3 pontinhos, até sentir que tá bem firminho. Corto a pontinha. E colo com a nossa cola de silicone, cola artesanal. Essa cola é excelente para tecidos, que não deixa ele duro. A gente consegue passar sem modificar a textura do nosso tecido. Ajusto e aperto bem, até ficar bem coladinho. Agora, vamos começar a nossa segunda carreira. Vou inserir a minha agulha entre um dos pontos e vou fazer essa carreira com pontos baixos. Puxo o meu fio para frente e dou uma laçada na minha agulha. Vou para o próximo ponto, bem no meio, e faço a mesma coisa. Puxo meu fio para frente, deixando 2 alcinhas na agulha e dou uma laçada e passo entre os 2 pontinhos. Essa ponta do começo, eu já vou prendendo no meio dos pontos. Seguro ela. E vou laçando por cima para prendê-la. Nessa carreirinha, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. O que seria esse aumento? São 2 pontos no mesmo ponto. Veja, um ponto eu faço um ponto baixo, no próximo ponto eu vou fazer 2 pontinhos baixos no mesmo pontinho. E ficou assim a nossa carreira.
com um ponto baixo e um aumento. Agora, vou fechar essa carreirinha, passando a minha agulha por debaixo das duas perninhas do primeiro ponto. Insiro debaixo dessa argolinha. Regulo para que fique do mesmo tamanho das outras alcinhas. E dou a minha primeira laçada. Agora, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos. Finalizada a nossa carreira de pontos baixíssimos, eu vou fechar da mesma forma, cortar o nosso fio, puxar para frente e arrematá-lo. Para que fique bem escondidinho esse nosso acabamento. Esse acabamento é chamado de ponto invisível, onde a gente insere a nossa agulha no nosso primeiro ponto, pega as duas alcinhas do ponto baixíssimo, puxa o nosso fio e passa entre o último ponto, bem no meio, e puxa o nosso fio para trás. Regule o pontinho para que fique do mesmo tamanho e vamos escondendo essa pontinha entre os pontinhos lá atrás e fazer da mesma forma. Puxe entre 2 ou 3 pontinhos, corte o fio e cole a pontinha para não escapulir. E ficou assim, bem acabadinho. Agora, vamos dar início à nossa paredinha. Vamos começar a subir a nossa bandeja. Eu viro o nosso cesto da parte que a gente finaliza os pontinhos. Vou inserir a minha agulha somente em uma alcinha da nossa carreirinha e no nozinho lá atrás. E puxo o nosso fio. E vou fazer uma carreira de pontos baixos. Sempre lembrando de segurar a nossa pontinha do começo para já ir escondendo ela. Coloco a nossa agulha em uma das alcinhas e passo por baixo do nozinho. Segura a nossa pontinha e vou dando as laçadas de ponto baixo. Vou fazer isso durante toda a carreira. Finalizada a nossa primeira carreira, olha como já ficou bem bonitinha. Vou fechá-la do mesmo modo. Puxo no primeiro ponto, passo a minha agulha por debaixo do último. Veja que nessa etapa eu passei a minha agulha entre o primeiro pontinho, porque agora nós vamos começar uma carreira de pontos baixos centrados. Faço o meu primeiro ponto baixo centrado e vou fazer isso durante toda a carreira. Insiro a minha agulha entre o pontinho e vou fazer isso durante toda a carreira. E ficou assim nossa segunda carreirinha. Vou fazer mais uma carreira dessa mesma forma. Fecho, finalizo, passo a minha agulha entre o primeiro pontinho, regulo o tamanho do ponto e dou mais uma laçada. Assim fica nosso primeiro ponto baixo centrado. Vou fazer mais uma carreira assim. Está pronta a nossa terceira carreira de pontos baixos centrados. E agora, eu vou fechá-la para dar início à nossa segunda cor, que é a cor doce de leite. Para isso, eu vou cortar o nosso fio e fazer aquele acabamento de ponto invisível. Puxo por debaixo das duas alcinhas do primeiro ponto
Insiro a minha agulha no meio do último ponto e vou arrematando por debaixo dos pontos lá atrás, para ficar bem firminho e escondidinho. Passei entre alguns nozinhos, alguns pontinhos, cortei e colei para ficar bem firme. Deixe essa pontinha bem escondidinha, passando entre alguns pontinhos por debaixo deles. Corto e colo a pontinha. Agora, vamos dar início à nossa quarta carreirinha, que vai ser com a troca de cor. Para isso, vamos fazer da mesma forma. Insiro a minha agulha entre algum ponto e puxo o meu fio doce de leite para fora. Regulo o tamanho do ponto e dou a nossa primeira laçada. Me atento para segurar essa pontinha do começo para já ir escondendo-a. E vou fazer isso durante toda a carreira, com pontos baixos centrados. E ficou assim nossas duas carreirinhas, eu subi duas carreirinhas com a cor doce de leite. Vou finalizar da mesma forma, puxando para trás e fazendo o nosso ponto invisível. Regulo o tamanho do ponto, sempre se atente para que fique do mesmo tamanho das outras correntinhas. E para finalizar, vou fazer uma carreirinha de pontos baixíssimos. Essa carreirinha de finalização com pontos baixíssimos e com um melhor acabamento. Finalizada a nossa carreirinha de pontos baixíssimos, vou cortar o nosso fio e fazer o último ponto, sendo o ponto invisível. Fazendo da mesma forma da nossa carreirinha de pontos baixíssimos lá do comecinho. E ficou assim, super fofo, a nossa bandeja. Com 5 camadinhas. Deu aproximadamente 6 centímetros de altura. Agora, nós vamos inserir as nossas alças de couro sintético. Usei um pedacinho de fio de malha e cortei ao meio, para deixar bem fininho para passar no buraquinho da nossa alcinha. Coloco na nossa agulha de tapeceiro. E para prender essa alça, fiz um ponto cruzadinho, que eu achei que ficou um charme, mas você pode fazer um ponto retinho, conforme desejar. Pode usar o fio de malha de outra cor ou até uma linha de sua preferência. Agora, eu vou inserir a nossa etiquetinha da mesma forma, cortando um pedacinho de fio de malha para ficar bem fininho e prendê-la ao nosso cestinho, a nossa bandeja. E ficou assim, super linda. Você pode estar montando uma mesa posta de café com várias opções, como por exemplo, eu utilizei um suplá que eu já montei em outros vídeos, você pode estar dando uma olhadinha e fica um charme. Olha como ficou lindo com algumas luzes e xícaras. E se você quiser ver mais vídeos assim, de passo a passo, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.